Beleza, top, pessoal. Prazer ter todos vocês aqui hoje, né? No nosso webinar de hoje a gente vai falar sobre a integração PlayHub, todas as formas de usar ela no sistema RBX. Eu vou mostrar para vocês como que configura ela, como que faz a relação dos planos e as formas que a gente pode estar integrando um cliente lá, né? Então, deixa eu compartilhar aqui a minha telinha com vocês. Beleza. Então, já estão vendo aqui, esse aqui eu estou no meu RBX. Vamos lá. Show. Então, vou fazer login aqui. Beleza. Legal, fiz login. Então, pessoal, primeiro de tudo, né, para a integração PlayHub, vocês vão ter que buscar aqui o menuzinho PlayHub. Se o menu não estiver ativo na base de vocês, entre em contato com a nossa equipe comercial ou através do nosso suporte também. E show. Aqui, em parâmetros de integração PlayHub, né, a PlayHub vai passar para vocês, né, normalmente eles passam por e-mail ou por algum documento, a API Key e a API Secret, né, que são as chaves para a gente poder integrar os sistemas, né. Então, com essas duas chaves aqui, que o RBX vai usar para se comunicar com o servidor da PlayHub. A gente tem dois ambientes, o de produção e o de teste. O de teste é só para a gente validar se está comunicando, e o de produção já vai fazer as coisas de fato, né? Você também tem a opção de ativar ou inativar a situação da integração, né? Então, agora eu não vou mais usar PlayHub, você inativa. O que acontece quando a gente inativa a integração? Ela para de funcionar, não vai subir novos clientes, também não vai atualizar os clientes que já estão lá. Tá? Então, isso aqui é um ponto importante. De primeiro momento, pessoal, o RBX de vocês vai estar dessa forma aqui. Deixa eu até tirar tudo. Ele vai estar dessa forma aqui, ó. Não vai ter nada marcado, né? Esses campos vão estar todos limpos. Então, vou até tirar, vai estar tudo limpo. Beleza? A gente preenche aqui a API Key e a API Secret, com o que o pessoal passou para a gente. Eu estou colocando aqui só dados fictícios, mas a gente vai dar um Ctrl+C, Ctrl+V no que eles passaram para a gente. E aí vocês vão ter que escolher, né? Aqui no momento da integração mesmo. Vocês querem que, a partir do momento que eu coloque um contrato no cliente, ele já crie automaticamente o usuário e senha desse meu cliente na PlayHub, né? Dependendo do plano que eu estou vendendo para ele, ou eu quero ativar esse contrato manualmente, tá? Então, se vocês forem usar o modo, tem que escolher, ou é manual ou é automático, certo? A gente tem que fazer essa primeira escolha. Se você quer usar o modo automático, é bem simples, tá? A gente seleciona aqui criar autenticações automaticamente, sim, e a gente vai definir um padrão de login e um padrão de senha, né? Os padrões de login que a gente tem é o primeiro nome do cliente mais o CPF ou CNPJ, ou o último nome do cliente mais o CPF e o CNPJ. Lembrando que, se no seu RBX você escreve o nome do cliente com tudo maiúsculo, ou você escreve o nome do cliente com tudo minúsculo, vai ficar exatamente, né, essa questão do nome, tá? Do primeiro nome, do segundo nome, como está no seu RBX. Já o CPF e o CNPJ são apenas números, ok? A gente vai conseguir verificar isso também, mas são apenas números daí. Então, o nome vai copiar da RBX, o CPF e CNPJ também, porém apenas números. E, após isso, a gente vai precisar escolher, né, em quais situações do contrato que a integração vai ser ativada. Então, se eu quero que ele crie esse login e essa senha automaticamente para mim, somente quando o contrato estiver ativo, eu seleciono aqui ativo. Se eu quero que ele crie apenas quando eu mover, eu alterar a situação do meu contrato para em instalação, a gente seleciona aqui em instalação. Se eu quero
que no momento que eu já incluí o contrato do cliente, que é a primeira situação de contrato que a gente tem no RBX, que é aguardando instalação, ele já crie, eu seleciono aqui aguardando instalação. Se para você, independente da situação, você quer que seja feita isso, você pode selecionar todos também, certo? Então aqui é mais para informar, né, quando que vai ser disparado essa integração, né? Quando vai ser feita de fato a criação do login automática para o seu cliente. Não só a criação do login, tá? Também envolve a inclusão de outros planos. Então, se o cliente tem um serviço e você vai dar outro serviço para ele, contanto que não seja o mesmo, tá? A PlayHub não permite o cliente ter dois serviços iguais. Então, se você está ofertando para o seu cliente o Premium, você não pode dar dois prêmios para ele. Ou ele tem um prêmio, um serviço, ou ele tem um prêmio, dois serviços, né? Mas se você trabalha numa outra modalidade da PlayHub, onde você oferta só o Deezer, só o HBO, só o Look, aí sim você pode colocar os três, né, em três planos separadamente para o seu cliente. O que você não pode é ter dois Deezer, dois PlayHub, dois Look, dois HBO. PlayHub não aceita isso. Mas mais para frente eu vou explicar como que a gente faz para um cliente que possui dois contratos iguais. Por enquanto, vamos focar aqui em apenas um contrato, tá? Então, show. Vou deixar o meu para todos, né? E aqui a questão dos planos. Vamos lá, né? Então, antes de cadastrar o plano aqui, eu vou lá em planos do RBX. Então, vou vir aqui em empresa, clientes, planos, cadastro. E eu vou clicar em novo. Clicando aqui em novo, né, o meu RBX possui uma multi-empresa, então vou selecionar qualquer empresa que vai estar envolvendo esse plano, né, isso aqui é mais para questões fiscais, gerações de nota. Vou colocar aqui um código, eu vou chamar ele, que vai ser o plano 900, PlayHub Premium 01, um exemplo, tá? Isso vai variar muito do serviço que você contratou. Se você contratou a venda de serviços standard premium, é de uma forma. Se você contratou os serviços da PlayHub individual, né, só Deezer, só Look, só HBO, é de outra forma, tá? Mas não se preocupe, o que vai mudar mesmo é a forma de cadastro. A questão é, para cada serviço da PlayHub que você for vender, você vai precisar criar um plano aqui na RBX. Então, chamei aqui de PlayHub Premium 01. Vou colocar o valor de R$ 50, né? O valor vocês que escolhem. Todo o resto aqui da parametrização do plano, tá? Vigência, aceite eletrônico, multa de cancelamento, descrição comercial, modelos de contratos, naturezas de operações, vencimento, enfim. Normal, vocês que escolhem. O único ponto que a gente precisa se atentar aqui é que o tipo, como boa parte das nossas integrações, tem que ser obrigatoriamente outros, tá? Por quê? Porque senão ele não aparece lá nas integrações PlayHub, que era onde a gente estava configurando antes. Então, coloquei aqui prêmio PlayHub 1, tipo outros, top. Vou incluir, preciso colocar o QoS e show. Registro incluído com sucesso. Agora que eu já tenho meu plano cadastrado, né, o meu plano Premium 01, então eu posso ter mais de um plano, né? Eu posso fazer um novo também e colocar, por exemplo, o Premium 02. E vou botar aqui que ele vai ser R$ 75. Imitação padrão, tipo outros também, tem que ser tipo outros. Legal. Criei meus planos, né? Agora eu vou voltar lá para a integração. Então, voltando aqui para o cadastro da integração, aqui na linha de planos, né? Eu vou clicar em novo e vou buscar o plano que eu cadastrei, ó. São esses dois últimos aqui. Então, eu vou colocar o PlayHub Premium 01. O código do produto, a PlayHub vai passar para vocês os códigos dos produtos que eles estão comercializando. Vocês podem comercializar, no caso, né? No caso do Premium 01, eu sei que é P01, certo? Aqui no enviar CPF, CNPJ, e-mail, celular, vamos marcar tudo sim, porque a PlayHub precisa desses dados, né? Para o acesso do seu cliente, né? Alguns são por celular, alguns são por e-mail, e o CPF é obrigatório. Então, show, mandei aqui,
Legal, né? Agora eu vou cadastrar o Premium 2. Bem simples. Então, PlayHub Premium 2, o código, eu sei que é P02. O seu código pode variar, tá? Isso aqui não é uma regra, é só um exemplo. Como eu disse, vai mudar de acordo com o serviço que você vai estar vendendo da PlayHub. Mas não se preocupe, eles vão passar essa documentação para vocês. Show. Ah, eu me esqueci, ó. Eu preciso marcar CPF, e-mail e celular. Agora sim, está tudo como sim e P01 e P02. Vou salvar, show. Parte de integração automática está feita. Como que funciona agora essa parte automática? Beleza, então vou lá em empresa cliente cadastro. Fiz uma venda para um cliente, da forma que você opera hoje, tá? Indiferente, independente da forma que você faz a venda, se você usa pedido, se você lança um contrato avulso, se você vende num pacote, todas vão funcionar. O que precisa o cliente precisa ter o contrato. Então, eu vou... antes disso, vou fazer uma alteração aqui e vou colocar para ele ativar a integração somente quando o contrato estiver ativo. Beleza? Vou vir aqui no meu cliente, né? Deixa eu colocar só ele para a gente ver. Vou editar o registro dele, para trazer as abinhas aqui, né? E vou selecionar aqui contratos. Aqui em contratos, eu tenho vários contratos meus, mas eu vou adicionar um contrato do cliente. Lembrando que não precisa ser dessa forma. Se você trabalha com pedido, você pode usar pedido. Se você trabalha com pacote, deixe que aquele plano esteja dentro do pacote, vai dar certo. Eu vou adicionar um contrato, no caso vai ser um plano avulso, e vou pegar o plano, aquele que eu criei lá, né? Que é o... Vou pegar o Premium 01. Beleza. Daqui eu posso, normal, posso selecionar o vencimento, posso colocar a data de assinatura, a data de início, posso definir um local de cobrança diferente do cadastro do cliente, posso pôr um SLA, show. Vou confirmar. Contrato incluído com sucesso. Então, aqui eu já consigo ver, né, o meu contrato no cliente. Como lá naquela tela anterior, eu tinha colocado, né, vamos lá ver a tela, que a ativação só vai funcionar quando o contrato for ativo, como o meu contrato está aguardando instalação, ele não vai rodar. Se eu tivesse selecionado aqui aguardando instalação e colocasse lá no cliente o contrato, já teria enviado, beleza? Então, esse campo aqui serve para isso, para definir quando que o sistema entende que é para criar o usuário e a senha, né? Então, eu vou voltar para deixar só ativo mesmo, que é o jeito que estava. Vou salvar. Um ponto importante, tá? Se você já incluiu os contratos no seu cliente e você não tinha colocado como ativo e depois você for colocar como ativo ou aguardando instalação, enfim, ele só vai funcionar a partir do momento que você altera, tá? Ele não retroage, certo? Então, se estava de um jeito eu alterei, o passado vai continuar sendo o passado, né? Eu vou ter que tratar um a um, ou fazer uma transferência, enfim. Não, ele não vai identificar os contratos que estão aguardando instalação e disparar. Então, vamos lá no meu cliente de novo. Vou editar ele aqui. Então, do jeito que eu configurei o RBX, né, eu sei que a partir do momento que eu ativar o contrato, ele vai disparar a integração, certo? Ele vai fazer o disparo da integração. Eu vou conseguir ver o meu cliente quando der certo, tá? Normalmente 1 minutinho, 2 minutinhos acontece. Ele vai pegar o primeiro nome, no caso Pedro, e vai botar o CPF do lado. Então, vamos lá no painel, né? A gente tem um local chamado Painel PlayHub. É lá que você vai conseguir ver quais são as contas que foram criadas e o que o seu cliente tem direito a utilizar. Então, aqui no painel, né? Eu não tenho nenhum cliente porque a minha chave é de mentirinha. Mas aqui eu teria uma lista, né? Nome do cliente, usuário, senha e os produtos que ele tem. Não tem muito mistério aqui nessa parte.
Como que eu sei se está funcionando ou não a integração, né? A gente vê aqui na fila de integração. Aqui na fila de integração, ó, veja, vai ter sempre o log, né, do que foi enviado para a PlayHub. Ativei o contrato, ele enviou a ativação, né? Tá aguardando ainda. Esse aqui vai dar erro, porque minhas credenciais não são válidas, mas aqui eu consigo ver se deu erro, se deu sucesso. Se deu erro, o que que eu preciso fazer? Vamos pegar aqui para trazer só os PlayHub, né? Então, digamos que eu tive alguns clientes que eu entrei nessa tela e notei que tem erro, ó, igual esse aqui de baixo. Putz, estou com erro. E agora? Eu clico aqui na lupinha e leio o erro. Aqui em detalhes vai ter o erro. Que esse erro vem da PlayHub. O que pode estar de errado aqui, tá? Não tem e-mail, caracteres especiais fora do padrão no nome do cliente, CPF inválido, telefone inválido ou não tem telefone no cadastro, esse tipo de coisa que vai impactar aqui nessa ativação, certo? Então aqui eu vejo o erro, vou lá, corrijo no cadastro, né, e reenvio, tá? Então, corrigindo o cadastro, ele não vai subir sozinho, eu preciso selecionar aqui onde deu o erro e clicar em reenviar, certo? Eu vou até fazer no meu, o meu deu erro aqui. Beleza, vamos ver o erro, vai ser o mesmo erro, né? O minha API é fake. Então, seleciona aqui e clica em reenviar. Beleza, aí ele vai reenviar, como o cadastro já vai estar correto, né? Você já vai ter incluído o CPF certo, ou já vai ter incluído um e-mail ou um telefone no cliente, ele já vai dar sucesso. Show! Essa, pessoal, é a primeira forma que a gente tem de usar a PlayHub. É a forma mais simples e mais rápida. Feita a configuração, é basicamente incluir o contrato do cliente, né? Vai mudar se você alterou o disparo, né? Se você não selecionou tudo, então ele só vai criar quando ativar o contrato, por exemplo, né? Mas se você marcar tudo, incluir o contrato do cliente, já vai criar login e senha, tá? Perfeito. Então, essa é a primeira forma que a gente tem de usar a PlayHub. Vamos para a segunda forma que a gente tem de usar a PlayHub. Então, a segunda forma, eu vou mudar aqui para não. Então, aqui eu estou falando que eu não quero que seja criado automaticamente, ou seja, todos os processos serão manuais. Como que eu vou fazer isso? Vamos lá novamente. Então, vou lá no meu cliente, vou pegar aquele contrato de exemplo, esse daqui mesmo, né? Então, coloquei o contrato, tudo, ativei, não vai acontecer nada. O que eu preciso fazer? Eu preciso vir aqui, vou editar aqui, então, eu preciso vir aqui, vou trazer os contratos e as autenticações. Então, incluir o contrato, eu preciso ir lá na autenticação, aqui nessa autenticação aqui, mesma autenticação PPoE, autenticação central do assinante, e eu preciso clicar em novo. Aqui eu seleciono o contrato da PlayHub, tá? No caso, esse daqui. PlayHub Premium 01 ativo. O NAS tem que ser obrigatoriamente central do assinante, tá? Então, se você for usar o modo manual, você precisa colocar aqui. Se você não for usar automático. Se você for usar automático, nem se preocupa com isso. Mas se você for usar o modo manual, NAS central do assinante, certo? O login, você escolhe, tá? Então, sei lá, vou Pedro, digamos que eu quero que o meu login seja assim, né, esse padrão, ou posso colocar só o CPF. Um ponto importante, você não pode ter login igual aqui. Então, se você já dá acesso ao seu cliente, à sua central do assinante, pelo CPF, com o número, aqui o RBX não aceita o mesmo usuário e a mesma senha. Você vai ter que criar um outro. Se você não faz isso, você pode colocar lá só o CPF do seu cliente mesmo também, vai dar certo. A senha, tá? Você pode gerar uma senha aqui pela nossa ferramenta, ou você também pode usar a mesma senha do login, enfim, combinar uma senha com o cliente, criar o seu padrão. Aqui é a livre, tá? A escolha. O que a gente tem que se atentar aqui nesse ponto? A senha precisa ter mais de 8 caracteres. Então, tem que ter 9 dígitos, entendeu? Ou 9 caracteres, né? Então, mais de 8 sempre tem que ser mais de 8.
Beleza? Isso aí é obrigatoriedade da PlayHub, tá, pessoal? Então, criei aqui, registro incluído com sucesso. Beleza, agora aqui com a central do assinante, né, o RBX vai fazer o cadastro desse cliente. 1 minutinho, 2 minutinhos, ele vai fazer o cadastro lá na Play. E a gente vai conseguir ver, né, aqui no painel PlayHub, o usuário e a senha desse cliente, tá? Então, essa é uma segunda forma de usar a PlayHub manual, beleza? Vamos para a terceira forma, tá? Que eu chamo ela de exceção da regra. Vamos pegar um cenário que o seu cliente tem 2 pacotes. Um é na casa dele e o outro é no serviço dele. Um exemplo, tá? Pode ser qualquer outro lugar. Ele tem 2 pontos com você, 2 pacotes, e esses 2 pacotes fornecem o mesmo serviço da PlayHub. O outro serviço não vai dar certo, tá? O primeiro vai funcionar, vai criar tudo, seja automático ou seja manual. Agora, o segundo não vai dar. Por quê? Vocês vão ver que vai ter um logzinho de erro lá na fila de integração. Por que que o segundo não vai dar? Porque a PlayHub não permite que você comercialize para o mesmo CPF, tá? Planos iguais. Então, eu não posso ofertar para o meu cliente o HBO e depois o HBO de novo. Ele só pode ter por CPF um HBO. Aí você me fala, poxa, Pedro, mas como que eu vou vender o segundo ponto para o meu cliente? Eu vou ter que trocar o CPF dele no cadastro? Não, pessoal. Esses casos de segundo ponto, o que é que a gente precisa fazer? A gente clica aqui no botãozinho novo, né? Então, a gente acessa o painel PlayHub aqui. A gente acessa o painel PlayHub. Clica no botãozinho novo. Beleza. E busca o cliente que possui esse segundo ponto. Por isso que eu chamo de exceção, tá? Então, vamos lá. Vou pegar aqui o meu cliente aqui, né? O cliente 1. Show. Cliquei no meu cliente, vai aparecer para mim aqui o contrato que não foi integrado. Vocês vão ver que se seu cliente tiver 2 pontos, o primeiro vai criar, o segundo vai dar erro. Quando você entrar aqui, vai aparecer só o segundo. Tá? Não vai aparecer os dois, porque o que já está criado, o sistema entende que já está criado, então ele não deixa criar de novo. Agora, o que não foi criado, ele permite você criar aqui, tá? Então, aqui, a gente tem opções. Então, a gente marca o contrato, né? Normalmente vai ser o contrato repetido do segundo pacote do cliente. A gente pode escolher uma autenticação, mas não é obrigatório, tá? Agora, no nome, eu posso deixar o mesmo nome do cliente, eu posso pôr um segundo nome para o cliente, desde que seja um nome mesmo, tá, pessoal? Não pode ter números aqui, então eu posso botar um segundo nome para o cliente. Enfim, essa parte aqui é irrelevante. O cliente fala, bota o nome do meu filho. Tudo bem, você pode vir aqui e botar o nome do filho dele. Ou você pode manter o nome do cliente mesmo. Agora, CPF CNPJ. Aqui, pessoal, aqui, como eu falei antes, né, a PlayHub não permite que a gente tenha o mesmo serviço para o mesmo CPF. A gente tem 2 opções. Ou a gente pede para o cliente um outro CPF, tá? Um CPF válido. Então, tem essa opção, o cliente pode passar do filho, o cliente pode passar da mãe, do pai, do tio, de quem quiser, do sócio, enfim. O cliente pode escolher o CPF passar para vocês. Ou, pessoal, a gente tem a opção de não mandar o CPF. Então, a gente pode deixar aqui em branco, tá? E o celular não pode também ser o mesmo celular do cliente, tá? Vai ter que ser uma segunda linha, porque esse celular e este e-mail vai ser o que a PlayHub vai usar para enviar para o seu cliente o login e a senha, né? Tipo, entra aqui, escolha o seu serviço, enfim. Então, ela vai saber que é o mesmo, né? Então, aqui a gente também tem que colocar outro celular ou outro e-mail, né? Então, coloca aqui um outro telefone, um outro e-mail. Show. Então, vou colocar aqui teste 2, né? Vai ser um e-mail diferente.
Lembrando que se vocês colocarem aqui um e-mail inválido ou um celular inválido, seu cliente nunca vai receber essa informação. Você criou a conta para ele, mas ele não vai conseguir acessar, porque a PlayHub não vai conseguir mandar para ele um SMS ou um e-mail de ativação, tá? Então, tem que ser um dado real aqui, tem que ser um dado válido. E o usuário e a senha. Então, a gente vai criar aqui manual, né? Pedro.manual. Vou colocar aqui PlayHub. PlayHub manual e a senha eu vou colocar a mesma coisa. Beleza. Deixa eu alterar aqui. Certo. Então, aqui, ó, dessa forma que eu coloquei, pessoal, eu nunca, tá? Se fosse uma produção, nunca o meu cliente ia receber esse acesso, mas você teria criado um acesso para ele. Só que a PlayHub nunca conseguia informar para ele qual que é o login, qual que é a senha, ele nunca ia conseguir escolher o serviço dele, né? Se fosse na modalidade de serviços, a escolha do cliente, porque ele não consegue, né? O celular e o e-mail é inválido. Show. Fiz tudo isso para exceção, né? Eu dou um OK e o RBX vai enviar para a PlayHub essa criação. Veja que deu o mesmo erro, tá? Deu o mesmo erro que tinha dado antes. Por quê? Porque minha API Key, minha API Secret não existe, né? Eu coloquei uma falsa ali, coloquei qualquer coisa, só para a gente seguir aqui. Mas, dando um OK aqui, ele rodando a telinha, dando sucesso, beleza. Assim que eu voltar, eu já vou conseguir ver aqui no painel o meu cliente. Tá? Eu já vou conseguir ver o usuário e a senha dele. E, nesse caso aqui do botão novo, como meu cliente vai ter 2 usuários e 2 senhas, né? Ele vai ter o mesmo nome, no exemplo que ele tem o mesmo nome, tá? Só que ele vai ter, um vai ter o CPF e o outro não. E o usuário e senha, obviamente, vai ser diferente. Dessa forma, a gente consegue vender o mesmo serviço, tá? O mesmo serviço. 2 HBO, 2 planos Premium 01, enfim, para o mesmo cliente. Tá? Então, tem que ser dessa forma. Outro ponto, vamos entrar lá. Vamos voltar aqui no meu cliente. Beleza? Então, outro ponto aqui no cliente, né? Ah, Pedro, eu incluí aqui no meu cliente o Premium 01 e agora eu vou incluir o Premium 02. Tá? Então, ou eu tenho um pacote que tem o Prêmio 01 e o Prêmio 02. Não vai funcionar, pessoal. Entra naquela mesma lógica, tá? Se você está na modalidade de serviços à escolha do cliente, tá? Isso é uma modalidade da PlayHub, onde o cliente todo mês pode escolher, entre uma lista de serviço, qual que ele vai usar naquele mês, tá? Então, que é esses standard, que é esses premium que eu estou mostrando aqui para vocês. Então, se você está nessa modalidade, você não pode vender o prêmio 1 e o prêmio 2 para o mesmo cliente. A PlayHub não permite essa venda. Beleza, pessoal? Então, o que, que eu preciso fazer, né, para fazer isso funcionar? Ou eu vou fazer um outro cadastro para ele, igual eu fiz lá no painel PlayHub, ou também, né, eu faço um upgrade para ele. Então, eu posso pegar o prêmio 01 dele e transferir o contrato ou o pacote para um que contenha, né, o prêmio 2, tá? E a mesma coisa vai acontecer, pessoal, se no seu pacote tiver o prêmio 1 e o prêmio 2 do mesmo pacote. Vai ativar o prêmio 1 e o prêmio 2 vai dar erro, tá? Então, ou vocês fazem essa transferência, ou vocês cancelam, ajustam o pacote e incluem novamente, ou vocês vão lá no painel PlayHub, clicam em novo e criam outra conta, tá? Separada, sem o mesmo CPF, ou sem CPF nenhum, para este cliente. Beleza, pessoal? Então, só relembrando as telas que a gente viu hoje, tá? Se tratando de PlayHub, a gente vai ter aqui empresa, parâmetros, integrações PlayHub. Pode escrever no menu de busca, Play, tá? Já vai aparecer. Então, aqui é onde eu faço o cadastro da integração, seleciono se eu quero usar o modo automático ou não, seleciono quando o RBX vai entender que é para fazer essa comunicação com a PlayHub e faço os planos. Correlaciono o plano da RBX com o código do plano, né, do serviço da PlayHub. E também temos o painel PlayHub, tá? É aqui onde a gente vai conseguir ver a lista dos clientes, né, que estão aqui que já subiram, né, os seus usuários, a senha e os planos que eles possuem na PlayHub.
Beleza, pessoal? Aí, só uma recapitulada, a gente tem 3 formas de usar. A primeira forma é automática, cadastro lá na integração. A segunda forma, ela é manual, ou seja, preciso criar uma autenticação central do assinante, né? A terceira forma é, tá? Então, a gente também pode, eu não quero ficar criando autenticação para o meu cliente. Tudo bem, você pode não criar autenticação, usar o modo manual e fazer aqui direto no novo. Vai funcionar também, tá? Mas, normalmente, o novo aqui, ele é usado para aquela exceção que eu comentei, do cliente que tem 2 pontos. Agora, vamos para umas regrinhas, tá? Então, a gente não pode vender o mesmo serviço 2 vezes para o cliente da PlayHub, tá? Não pode, a PlayHub não aceita, vai dar erro sim, e eles falam que eles não aceitam mesmo. Então, por isso que a gente tem esse botãozinho novo. Os dados do seu cliente, telefone celular, e-mail e CPF precisam ser dados válidos, tá? O caso do CPF, se você for fazer tudo pelo botão novo, você pode apagar e não enviar nada. Agora, o telefone celular e o e-mail precisa, tá, gente? Não tem como fugir. Precisa, porque a PayHub vai mandar para o seu cliente uma mensagem, alguma coisa assim. Beleza? E é isso, basicamente. Show, pessoal. A gente vai abrir aqui para dúvidas. Se vocês quiserem perguntar alguma coisinha, pode levantar a mão e falar. A gente vai liberar o mic aqui, ou se vocês quiserem digitar também, podem digitar. Tranquilo. Bem tranquilinha a integração, né, pessoal? Vou aguardar mais um pouquinho, caso alguém tenha alguma dúvida. Lembrando que esse vídeo vai subir no YouTube, tá? Esse nosso webinar vai ficar salvo lá, para caso alguém da equipe de vocês queira consultar, queira ver, a gente sobe. Qualquer dúvida, qualquer problema que vocês tiverem com RBX, podem estar chamando, devem estar chamando a nossa equipe de suporte, tá? E também, quando você contrata a PlayHub, eu ou algum outro consultor vai fazer a homologação do começo ao fim com vocês, tá? Então vocês não vão ficar soltos assim, não precisa fazer sozinho. A gente vai acompanhar vocês, a gente vai fazer o cadastro junto com vocês, vamos pegar um cliente de teste, vamos ativar e vamos testar se ele está funcionando. Então a gente tem esse acompanhamento, né? Que é o treinamento mesmo individual para cada cliente. E a gente também pode dar uma dica vendo a forma que você opera o sistema, se você trabalha com pacote, se você trabalha com plano, se você vai ativar manual, se você vai ativar automático, enfim, a gente pode ajudar vocês nisso, beleza? Sem dúvidas, obrigado. De nada, foi um prazer ter você aqui conosco. Então, a gente vai estar encerrando aqui, pessoal. Falou e até o próximo webinar.